Olha, agora vamos de bate-papo super especial. Eu estou aqui com a doutora Diana Gurgel, ela que é terapeuta cognitiva comportamental. Bom dia, doutora. Bom dia. Antes, eu já pergunto, o que faz uma terapeuta cognitiva comportamental? A gente já esclarece isso para o nosso telespectador. Então, na psicologia, a gente tem várias abordagens. Uma delas é a terapia cognitivo-comportamental, e que a gente trabalha com reestruturação de pensamentos, com regulação emocional, com habilidades sociais. Então, em resumo, a gente faz isso na terapia cognitivo-comportamental. É apenas uma linha da psicologia. Existem várias outras que, obviamente, a gente vê o sujeito de uma forma mais ampla. O que a gente tem nessas abordagens diferentes são formas diferentes de trabalhar com o sujeito. Olha, hoje nós estamos aqui a comentar sobre a depressão. A depressão é algo que sempre existiu, mas que só agora parece que a sociedade está dando uma atenção a mais e vendo isso com mais seriedade, né? Como realmente uma doença que precisa, sim, serem tomados os devidos cuidados. E nós temos hoje até uma questão de fazer uma comparação, de ter um humorista, que é o Whindersson Nunes, né? Que é um youtuber, que faz humor no seu dia a dia, mas que há poucos dias, né, declarou que está com depressão. E isso mostra um pouquinho do espelho da nossa sociedade, que hoje, às vezes no Instagram a gente vê uma coisa, mas quando na realidade existe aí um conflito interno entre o seu emocional. Então, como a gente avalia esse caso da... Me faltou a palavra agora, Jesus, da depressão, isso... Então, a depressão realmente ela vem crescendo nos últimos anos. Assim, a gente não sabe falar sobre gerações passadas, porque não se conhecia esse transtorno. O que a gente sabe é que de 10 anos para cá, a depressão aumentou no mundo quase 20%. E o Brasil, infelizmente, tem um lugar de destaque com relação a transtornos psiquiátricos. Nós somos o primeiro lugar no mundo com relação a transtornos de ansiedade. Com relação a estresse, nós somos o segundo lugar do mundo. E com relação à depressão, que é o foco aqui da nossa conversa, nós temos o 5º lugar no mundo. Então, os brasileiros estão muito deprimidos. E apesar de, assim, de ser lamentável que uma pessoa esteja passando por isso, né, como é o caso do YouTube do Whindersson Nunes, mas assim, é muito importante que se fale sobre isso, que as pessoas digam que estão apresentando um quadro depressivo, porque isso desmistifica o transtorno, porque as pessoas ficam achando que é coisa de gente fraca. Ainda hoje, a gente escuta isso no consultório, que é coisa de gente fraca, que é coisa de gente que não tem ocupação, que não tem Deus, né? Esse mês, inclusive, de abril, a gente tem no dia 12 de abril é comemorado o Dia Nacional de Combate à Psicofobia, que foi um termo criado exatamente para falar sobre aquelas pessoas que têm preconceito com quem tem retardo mental ou transtorno mental. E o dia 12 de abril foi uma homenagem ao Chico Anísio, a data de aniversário dele, que ele foi o primeiro artista. Um pouquinho antes de morrer, ele gravou uma entrevista dizendo que ele teve depressão a vida inteira. Exatamente. Que ele era tratado, que ele tomava medicação. E a partir dessa fala dele, outros artistas, outras pessoas foram falando também alguns quadros psiquiátricos que elas estavam passando e dizendo que, assim, não é frescura, não é porque a pessoa quer e que é importante a gente falar sobre isso, falar, inclusive, da dificuldade que é para a pessoa, por exemplo, que está depressivo, ir trabalhar, que é para a pessoa conseguir cuidar dos filhos, né? Realmente é um transtorno extremamente incapacitante. Existe algum estudo que diga a depressão começa a partir disso ou não? É algo que acontece, às vezes, sem nem a pessoa ter um motivo, mas começa a desenvolver um momento de tristeza, cai numa tristeza profunda e acaba tendo aí a depressão. Então, na verdade, assim, não existe exatamente um único motivo, né? Até porque nós seres humanos somos bem complexos, então tem questões hereditárias, tem questões fisiológicas, tem questões sociais. Tem questões hereditárias também? Sim, né? Tem muitas questões envolvidas para alguém estar com depressão. E lembrando que depressão não tem idade, então nós podemos ter crianças depressivas,
E que muitas vezes, assim, você comenta sobre tristeza, muitas vezes se apresenta como uma forma de tristeza, assim, bem profunda, mas também uma sensação de vazio, também uma irritabilidade, uma raiva, uma sensação que a pessoa está, assim, fora do controle, né? E, então, assim, e falando, assim, um pouco dos prejuízos, porque não é só uma tristeza, um vazio ou uma raiva, né? Na verdade, a pessoa vai ter uma alteração no sono, uma alteração no apetite, vai ter um retardo psicomotor, então uma agitação Ela pode se apresentar de psicomotora. várias formas. Ela tem uma série de características, assim, as duas características que a definem são o humor deprimido e a perda de interesse, de prazer pelas atividades que a pessoa vinha realizando na vida e que ela gostava. E aí tem outros fatores, assim, mais secundários, mas que estão presentes também na depressão, que, como eu estava falando, é alteração do sono, do apetite, são pensamentos negativos em relação a ela própria, ao mundo, ao futuro. A pessoa apresenta muita desesperança, a pessoa fica com a dificuldade de raciocínio, de tomada de decisão. Então, assim, você vê que não é só uma questão emocional, afeta a vida da pessoa como um todo. Você acha que as redes sociais hoje, ela é um fator não que desenvolve, mas que e nem que ajude, mas que tem aí a sua participação nessa fase de depressão das pessoas? Sim, tem uma pesquisa, muito se falava sobre isso, se especulando sobre as redes sociais, e aí no finalzinho de 2018 teve uma pesquisa bem bacana falando a respeito disso. Não dizia um tempo exato que seria muito bom para estar nas redes sociais, mas nessa pesquisa com pessoas que apresentavam sintomas depressivos, quando elas passavam, acho que eram 10 minutos apenas nas redes sociais, com o tempo elas falaram que se sentiram melhor com relação aos sintomas depressivos, assim, quando teve essa diminuição do uso das redes sociais, exatamente porque a gente fica se comparando com a vida do outro, né? Pode reparar que nas redes sociais está todo mundo feliz, está todo mundo ganhando uma promoção no trabalho, viajando, e acaba que a gente perde... recebidos, né? Exatamente. E acaba que a gente passa muito tempo nas redes sociais, ao invés de estar fazendo alguma outra coisa prazerosa na nossa vida. É engraçado isso. Acontece demais, gente. Às vezes a gente olha as redes sociais da outra pessoa e diz: a vida de fulano é uma vida maravilhosa, né? Eu aqui lutando, tanta conta para pagar, só chega boleto, de recebido só tem um boleto e a outra pessoa ganhando presentes e tal. Às vezes a pessoa começa a achar que tem algo de errado na sua vida por conta disso. Sendo que, gente, nem tudo que vocês veem nas redes sociais acontece exatamente desse jeito. Às vezes é trabalho, é alguma coisa relacionada e as pessoas acham que não, que a vida natural da pessoa é aquilo ali. E acaba tendo essa comparação, né? Eu vi essa semana, acho que foi no final de semana passado, que uma apresentadora mirim do Raul Gil, a menina tinha 16 anos e ela se suicidou, tinha depressão. E aí é uma criança que veio sofrendo, é adolescente, mas veio sofrendo desde a infância, né? Então, já seria aí uma criança com depressão. Acontece muito? Sim, não tem uma idade mínima, na verdade, para ter depressão. Então, você pode ver uma criança de 3 anos, de 4 anos com depressão. E a depressão ela vai se apresentar diferente de acordo com o estágio que aquela pessoa esteja, né? Então, a depressão na infância, ela é diferente da depressão na adulta. Ela guarda essas características que eu tinha comentado. Sim. Um pouquinho antes, mas, por exemplo, com a criança, a gente vê que é uma criança que ou está muito irritada, ou está tendo explosões de raiva, ou está muito recolhida, é uma criança que não quer mais ir para a escola, que não quer mais brincar, é uma criança que está, assim, extremamente diferente dos comportamentos que ela vinha apresentando, pode ser uma criança que, às vezes, voltou a fazer xixi na cama. Ela pode ser uma criança que do nada ficou imperativa ou que começou a dar trabalho na escola. Exatamente, porque a criança, ela não consegue falar das emoções dela, ela não sabe dizer que está triste, que está sentindo vazio, que está desesperançosa. Então, ela vai ter comportamentos ou um pouquinho mais recolhidos ou bem agressivos. E também ela vai começar a relatar, assim, dores. Eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de barriga, né? Porque ela não sabe fazer essa relação, eu tô tão mal que está afetando o meu corpo. Então, fica a dica para os papais, para perceberem os sinais que os filhos estão dando
né? E a depressão na infância já é um pouquinho diferente da depressão na adolescência. Na adolescência, a gente já vai ver mais alguns comportamentos automutilantes. Tem que ficar atento às redes sociais. Infelizmente, todo ano tem um joguinho diferente. Boneca Exatamente. Momo, baleia azul. E até mesmo a questão do bullying nas escolas, né? Da piadinha, dos comentários maldosos na internet e tal. Eu acho que isso, a sociedade, ela é muito agressiva em si, hoje em dia, com as redes sociais. E, às vezes, um comentário que você pode achar bobo na foto de um colega, enfim, pode causar um sofrimento muito grande para a pessoa. As pessoas, hoje em dia, não querem medir as palavras, né? A gente nunca sabe o que é que o outro está passando. Então, algo que um comentário maldoso que a gente faz e acha que passa, que a pessoa não vai mais se importar, às vezes a pessoa vai carregando aquilo, vai somando com outros pensamentos negativos que ela tem a respeito dela mesma, e é extremamente prejudicial. Hoje em dia tem falado muito sobre o bullying e é muito importante que se fale, porque tem pesquisas, inclusive, que indicam que quem sofre bullying pode ter ainda repercussões, assim, décadas após o episódio de bullying. Então, assim, quando eu identifico o que é que eu tenho que fazer? Que tem alguém na minha família, um amigo, que você percebeu que isso é depressão. O que é que ele deve procurar quem para poder ajudar nesse tratamento? Primeiramente, a pessoa assim, precisa expor, né, que não está muito bem, o que é que está se passando. Às vezes a pessoa tem uma ideação suicida, um planejamento suicida. Ela tem que procurar ajuda de profissionais que estejam aptos para atender o caso dela. No caso, seriam psicólogos, psiquiatras. Não necessariamente a pessoa tem que fazer uso de algum fármaco, mas isso quem vai dizer é o psiquiatra, dada a gravidade do quadro, dados os prejuízos. A importância do psiquiatra, porque ele pode receitar algo, caso necessário, né? O psicólogo ele não pode receitar medicação, o psiquiatra sim. Porque as pessoas têm um místico muito grande de dizer que psiquiatra é para quem é louco, né? E aí tem aquele receio de ir, porque eu não estou louco. Mas não é assim, né? Não é assim que funciona. Infelizmente, a gente escuta muito isso, as pessoas... Eu já ouvi falar. Associando que quem vai para psiquiatra é coisa de louco. Não, quem vai para psiquiatra é quem quer se tratar, é quem quer ficar bem, é quem está na dúvida se precisa tomar uma medicação ou não, porque pode ser, por exemplo, na depressão leve, a gente consegue utilizar algumas ferramentas terapêuticas, o psicólogo, e aí pode ser que a pessoa não precise utilizar nenhum remédio. E a gente, muitas vezes, até desmistifica com o paciente também essa questão da ida ao psiquiatra. Sobretudo porque, por exemplo, os antidepressivos, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não causa dependência, ele não é um remédio tarja preta, a pessoa não vai ter abstinência. Lógico que, assim, como qualquer medicação psiquiátrica, se a pessoa começou a tomar, a parada dessa tomada da medicação tem que ser orientada pelo psiquiatra, né? Mas, assim, a gente desmistifica muita coisa com relação a isso. E é muito importante a gente ter espaços como esse para estar falando para as pessoas sobre depressão, ficar atento aos filhos, aos adolescentes. A gente mesmo, a família é um grande suporte, e os amigos, para quem está com depressão também, porque a pessoa se sente acolhida, ela se sente amada. Assim, a depressão não é falta de amor, mas quando a gente recebe empatia e acolhida, né? É muito bom. Também algo que tem se falado muito ultimamente é a depressão no pós-parto. Isso. Que é quando a mãe não consegue cuidar dela mesma, não consegue cuidar do bebê. Então, é extremamente importante que Tem gente que acha que é frescura também, depressão pós-parto, Tem gente, né? que fala que é que é culpa da mãe, que é porque ela não ama o bebê, que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma mãe ruim, enquanto que não tem nada disso. É um transtorno, precisa ser tratado e, sobretudo, porque, assim, a mãe que tem depressão pós-parto, ela tem muita dificuldade de cuidar daquele bebê e dela mesma. Então, assim, o bebê, esse vínculo da mãe com o bebê acaba sendo muito prejudicado. Então, filhos de mães que têm depressão pós-parto e que não estejam em tratamento, são bebês que vão apresentar menos expressões faciais, vão apresentar muito choro, são bebês mais irrequietos, são bebês que têm uma dificuldade na vocalização, vão ter prejuízos afetivos, cognitivos, sociais. Então, é importante que a gente fique atento a alguns sintomas da depressão no pós-parto. Assim, guarda algumas características já da depressão, porque Sim. Você vai ter uma alteração no sono, uma alteração do apetite, você vai estar com
uma sensação assim de perda de energia, mas a gente consegue perceber na fala dessa mãe, assim, quando passou do ponto, sabe? Quando já está numa depressão realmente, que é quando a mãe verbaliza que não gosta do bebê ou que o bebê está rejeitando ela. É uma mãe que está com sentimentos ambivalentes com relação ao bebê. Ora gosta do bebê, ora não gosta, ora super protege, ora rejeita. E assim, metade das mulheres que apresentam depressão pós-parto, elas já vinham apresentando depressão durante a gravidez. Então, a pessoa já pode começar a se tratar, pode ver, eventualmente, uma medicação também. Então, é importante a gente prestar atenção e estar todo mundo atento uns aos outros. Te agradecer pela sua vinda aqui e abordar esse tema tão importante, né? Em uma sociedade que a gente vê que cada vez mais tem apresentado casos de depressão, infelizmente, né? E que as pessoas levem com mais seriedade, vejam isso como algo que você pode ajudar de alguma forma. E não só chegar com as palavras de que é frescura, que é charminho. Tem gente que começa É como se fosse algo simples. Tem gente que fala assim, é Isso. só pensar positivo. É só pensar positivo, não é bem que assim. não é assim. Então, assim, eu acho que só quando você passa a ter o contato realmente com alguém que tem depressão, aí você vai entender realmente como essa doença acontece. E aí sim você vai levar isso com mais seriedade. Então, sempre deixem as pessoas com palavras boas, né? Porque a gente nunca sabe o que ela está passando. E isso eu acho que é uma dica que a gente pode levar para a vida toda, né? As pessoas às vezes gostam de fazer comentários maldosos, usar as redes sociais para algumas coisas, e aí acaba inocentemente um simples comentário que você achou que seria indefeso, ocasionando um transtorno na vida da pessoa. Então vamos ter cuidado com o nosso próximo e olhar mais para que a gente viva numa sociedade acolhedora, né? Que o Brasil saia do quinto e acabe aí chegando lá embaixo, né? Que eu não sei, não pode erradicar, não consegue erradicar porque é algo que acontece, né? Mas que a gente não fique mais nesse ranking, né? Dos primeiros do mundo. Vários transtornos psiquiátricos e sem procurar ajuda, assim, é importante a gente procurar ajuda do psicólogo, ir ao psiquiatra, acessar assim, a rede de apoio. Isso, exatamente. Muito obrigada mais uma vez.